Para milhões de brasileiros, a rotina tem sido intensa. 6 dias de trabalho, um único dia de descanso. Mas será que esse modelo ainda faz sentido? Nos últimos anos, o debate sobre a flexibilização da jornada de trabalho ganhou força. Alguns setores defendem o fim da obrigatoriedade da escala 6x1, propondo modelos mais adaptáveis à lógica do mercado. Mas por trás dessa ideia moderna surge uma dúvida inquietante: quem realmente se beneficia? A importância da luta pelo fim da escala 6x1 é, primeiro, para garantir um convívio melhor e social das pessoas que trabalham nesse tipo de escala, ter mais convívio com a família, ter mais convívio social, ter possibilidade de estudar, de descansar, de aproveitar a sua vida, porque a luta é para a gente que tem uma vida além do trabalho. Mas e se esse descanso deixasse de ser garantido? E se o direito de parar um dia da semana se tornasse uma escolha da empresa e não mais um dever da lei? Outros países já testam semanas mais curtas de trabalho. No Brasil, algumas empresas adotam escalas diferentes. Mas será que isso se torna uma realidade para todos? Ainda na verdade, Killing, que é a proposta de redução da jornada de trabalho. Em vez de ser 6 dias de trabalho para um dia de descanso, essa jornada diminuiria. Isso, a gente acabou de trazer a notícia hoje aqui que esse projeto, essa PEC lá no Congresso, conseguiu o número mínimo de assinaturas para tramitar, enfim, para seguir adiante, mas gerou muita polêmica, muita reação de vários setores da economia, dizendo que é uma ideia estapafúrdia. E aí, na Europa, muitos países já enfrentaram esse debate e já avançaram nisso, né? Conta pra gente como é que tá esse assunto por aí. Boa tarde. Diferente do Brasil, aqui são países desenvolvidos e tem também questões sociais e culturais diferentes. Aqui na Inglaterra, por exemplo, a média semanal é inferior a 37 horas. E algumas empresas chegaram a fazer um projeto piloto em uma semana de 4 para 3. Então, trabalha 4 dias e folga 3. Claro que isso não dá para fazer em todos os setores, não são todas as empresas, mas as empresas que tinham a possibilidade de oferecer isso, a maioria optou em manter. E por quê? Porque não houve uma queda da produtividade e houve um aumento do bem-estar do funcionário. A Alemanha fez algo semelhante e também colheu resultados semelhantes. Fomos até o Ver o Peso para entrevistar as pessoas que trabalham lá. E todas as pessoas que estavam trabalhando falaram que preferem 1000 vezes trabalhar do modo que estavam trabalhando de forma autônoma do que de CLT. Muitos optam pela autonomia em busca de liberdade, flexibilidade e maior potencial de ganhos. A tecnologia impulsionou esse movimento com plataformas digitais, facilitando o acesso ao mercado. Porém, os desafios incluem instabilidade financeira e falta de proteção trabalhista. No fim, a escolha entre os modelos depende do que se valoriza mais: segurança ou autonomia? Olá, boa noite. Hoje vamos conversar a respeito da consolidação das leis trabalhistas. Esse modelo, conhecido popularmente como CLT. E hoje estamos aqui com a nossa entrevistada Laine. Boa noite, Laine. Boa noite, Adriane. Boa noite a todos. E hoje vamos conversar sobre essas vivências, sobre suas experiências como ex-CLT, né? Então vamos começar nossa conversa. Conta um pouco sobre as suas experiências, como foi que foi introduzido esse modelo de trabalho na tua vida. Bom, Adriane, eu sou do interior do estado, então ali a minha trajetória profissional, né, se deu início lá. E aí trabalhei em alguns lugares, né, de forma informal, onde eu acabava ganhando menos que um salário mínimo, não tinha meus direitos, como férias, né, FGTS, direito a seguro. Então isso me fez querer, né, vir para a capital em busca disso, né, desses direitos que a lei nos oferece hoje. E como esse modelo ele impactou a tua vida profissional, pessoal? Tive muitas boas experiências, né, aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que me faziam valer a pena, né, que faziam valer a lei, mas infelizmente trabalhei em algumas que foi me afetado muito fisicamente e psicologicamente. E a respeito da escala 6x1, né? Hoje você não trabalha mais como CLT, mas como tu achas que naquele tempo que você era CLT, como isso te afetou? Olha, hoje nós sabemos que um dia assim, um dia bom para nós tirarmos da nossa folga, aproveitar a família e os amigos, era nos finais de semana. Mas, infelizmente, a realidade, né, nossa realidade hoje é bem diferente. Então, às vezes, eu acabava tirando folga ali no meio da semana, enquanto estava todo mundo estudando, trabalhando, eu estava em casa. Então, ali era meio que uma folga só para não fazer nada, né? Então, isso, assim, acaba, querendo ou não, né? Principalmente quem é um pai, uma mãe de família, atingindo psicologicamente, né? Isso
atinge muito. Tu acha que esse modelo de trabalho, ele restringe um pouco das pessoas a buscarem, principalmente estudos, né? Porque sabemos que a maioria das pessoas que trabalham com a CLT são pessoas que têm apenas ensino médio completo, né? Como tu diria isso na tua vida? Isso te privou de algo? Sim, com certeza, né? Por ter muitas vezes ali uma jornada de trabalho exaustivo, né? Além de que a empresa ela não me pagava, por exemplo, se eu trabalhasse 2, 3 horas a mais, eu não era recompensada por isso. Então, acabava que um horário que eu precisaria chegar ali às 16 horas em casa, eu acabava chegando 18, 19 horas em casa. Então, ali, até mesmo de estudar mais, de fazer uma faculdade, de aperfeiçoar mais os meus conhecimentos, isso me foi privado por conta disso. Hoje, como servidora pública, né, e como ex-CLT, que conselho tu dá para as pessoas em que estão passando por este momento, por este conflito no trabalho? Façam valer a lei, né? Então, a lei está tentando nos amparar. Então, hoje o que acontece muito muitas empresas que ali te obrigam, né? Vem com te impõe aquele medo de o mercado de trabalho está difícil. Então, muitas vezes nós somos amedrontados por isso e a gente acaba trabalhando ali a mais, né? Fazendo a mais sem receber. Então, você como trabalhador, né? Não aceite isso, né? Se você trabalha em uma empresa que você vê que você está trabalhando a mais, não está recebendo ali um bônus, uma folga extra, né? Por esse a mais que você está dando, então é hora de se repensar, né? Procurar, né, uma empresa e, claro, não deixar de denunciar, porque se não houver denúncia, o trabalhador vai sair dessa empresa, mas a empresa nunca vai mudar e aí vai ficando um ciclo que não tem fim. Estamos chegando ao término da nossa entrevista, né? Agradecemos a sua entrevista, e muito obrigada pela sua participação. De nada, Carol, boa noite a todos. A escala 6x1 não é apenas uma escolha administrativa, ela é uma proteção legal, busca preservar a saúde física e mental de quem vive sob pressão constante. O descanso semanal não é um privilégio, é um direito humano, um pilar da dignidade no trabalho. Com o corpo espremido e a alma cansada, ele segue, silencioso, no sufoco do ônibus lotado, onde mal cabe o cansaço. Antes de bater o ponto, já apanha da rotina, esmagado por um sistema que exige muito e devolve pouco. A escala 6x1 vem sendo frequentemente denunciada por vários ramos e várias profissões, tendo elas jornadas cansativas e contínuas de trabalho. Sendo assim, estão entre elas os vendedores, os cozinheiros, os repositores, os motoristas de aplicativo e entre outros. Todas essas profissões têm uma coisa em comum, o desgaste físico e mental. Todas elas vêm com uma jornada de trabalho exaustiva e contínua, a qual vem prejudicando não só o físico do trabalhador, mas o mental, tendo entre elas vários privilégios abdicados, como domingos, dominicais de descanso, folgas, benefícios que deveriam ser, obviamente, obrigatórios e não são aplicados. Foi protocolada na Câmara dos Deputados a proposta sobre o fim da escala de trabalho 6x1. 226 deputados aderiram ao texto que sugere uma redução de jornada máxima para 36 horas semanais, ou 4 dias por semana. A repórter Carol Rosito acompanhou todo esse dia em Brasília e a gente conversa com ela ao vivo. Agora, Carol, essa PEC precisa de um apoio, um empurrãozinho da presidência da Câmara. Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A deputada Érica Hilton estava esperando, né, a abertura do ano legislativo para protocolar oficialmente essa proposta de emenda à Constituição, porque desde o final do ano passado ela estava colhendo essas assinaturas. Conseguiu aí cerca de 226 deputados apoiando, que vão principalmente ali da ala da esquerda, PT, PSOL, mas também tem deputados do PL, Márcio. Claro, essa tramitação não promete ser nada fácil, agora depende de um despacho do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ela disse, inclusive, hoje em entrevista coletiva que ainda nem chegou a conversar com o Mota sobre esse assunto, espera ter essa conversa pessoalmente depois do Carnaval, mas se o presidente da casa decidir, de fato, despachar, o primeiro caminho ali, a primeira porta de entrada seria pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, teria que criar uma comissão especial para esse tema também ser amplamente debatido, até chegar aos plenários da Câmara e do Senado. Eles sabem que o caminho é longo, que a discussão é bastante dura, né? Dentro do plenário precisa de um quórum alto, de no mínimo 308 deputados, então ela vai buscar o apoio de outras bancadas, não só da esquerda, mas diz também que consegue ali um caminho pelos partidos do chamado Centrão. Basicamente, Márcio, a PEC reduz as horas semanais trabalhadas, né? Passando de 44 horas para 36, ou seja, acaba com aquele sistema de 6-1, 6 dias trabalhados e 1 de folga, passando para 4 dias trabalhados para 3 dias de folga. A ala que é contrário a essa proposta, a oposição, o PL, por exemplo, afirma que isso pode atrapalhar a classe trabalhadora, porque já há uma insatisfação em setores produtivos econômicos, né, que afirmam que isso pode gerar, por exemplo, demissões. Agora, esses desdobramentos vão acontecer a partir da decisão do presidente da casa, Hugo Mota. A gente separa um trecho da sonora, da fala da deputada Érica Hilton, que é, então, a responsável por essa proposta aqui dentro da casa. Vamos acompanhar.
Nós tivemos conversas com lideranças de outros partidos que não são só de esquerda, o que não significa que isso tranquiliza o enfrentamento da PEC, mas isso desmonta essa ideia de que só a esquerda está olhando ou se empenhando nessa discussão. Tem deputados de centro, tem deputados da direita. Eu acho que os únicos que não estão empenhados nesse debate é a extrema-direita. A escala 6x1 ainda é um padrão, mas o equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida é um desafio. As mudanças na demanda no mercado estão reformulando a forma como encaramos o trabalho e a qualidade de vida. O grande desafio que encontramos é enfrentar uma jornada de trabalho exaustiva que compromete a eficiência profissional dos trabalhadores e sua saúde mental, visto que uma grande porcentagem dos trabalhadores estão ficando em colapso com sua saúde mental para maximizar o seu trabalho e sua eficiência profissional na sua vida e não encontram maneiras de lazer com sua família, amigos, fora do trabalho, fica aquela jornada exaustiva. Estudos mostram que jornadas longas e sem pausas adequadas resultam em doenças, acidentes e até mortes evitáveis. Flexibilizar sem garantir compensações reais significa aumentar o risco e reduzir a qualidade de vida de milhões. Aqui é um desabafo de um CLT, tremendo domingo, que saiu pra trabalhar às 7h30 pra chegar em casa às 11h30, tá ligado? Pra chegar em casa às 11h30. Trabalhei desde segunda. Hoje é domingo, amanhã eu tô lá de novo pra ganhar uma folga na terça-feira. Por causa de um inventário, tá ligado? Que eu fui parar pra almoçar, era meio-dia, voltei 1 hora, fiquei desde 1 hora até as 10 da noite pra chegar em casa 11h30. Tá ligado? Tô com fome pra caralho, cheguei com um lanche no meu braço. Na moral, minha blusa, eu passei desodorante, saí de casa cheiroso. Eu tô fedendo pra porra, tá ligado? Tô fedendo pra caralho. Peguei o ônibus com um monte de gente me olhando torto, porque eu fiquei horas fazendo uma porra, tá ligado? Tu vou ganhar 80 reais. O que é 80 reais? Estudos já apontam que a escala 6x1 é muito cansativa para o trabalhador. Mas o que será que os nossos entrevistados acharam da escala 6x1? Bom, meu nome é Diogo Gomes, tenho 37 anos, moro no bairro da Terra Firme e em 2009 eu trabalhei na escala 6x1, porém o emprego era informal. E em 2009 eu fui contratado para fazer um tipo de serviço. Com o passar do tempo eu acabei fazendo vários serviços naquele ambiente de trabalho, porém com o passar do tempo com o passar dos anos, na verdade, o trabalho foi ficando mais complicado. Recebendo função daqui, recebendo função dali, coisas que não eram da minha parte profissional, tendo responsabilidades que não eram minhas. Porém, como a gente precisa, a gente acaba ter que fazer esse tipo de coisa. O emprego era informal. E com o passar dos anos foi acontecendo que a saúde, comecei a ter problemas de saúde devido ao excesso de trabalho, o excesso de estresse, sem nenhum tipo de folga, o psicológico muito abalado porque eu precisava do emprego. Na época eu tinha 20 anos e após completar, acredito que lá pelos meus 25, 26, 24 anos, aquilo já foi me submetendo a chegar a um pico de estresse extremamente grande. E foi aí que eu vim sentindo o meu corpo físico, a coluna. O trabalho prejudicou muito a minha coluna. Tive a primeira crise, tive outra crise, fiquei um tempo afastado, mas até então me senti obrigado a voltar a trabalhar da maneira como eu estava, porque eu precisava do emprego, eu precisava muito, porém eu me sentia, vamos dizer, um escravo. Por que eu digo escravo? Naquela época eu tinha apenas 20 anos, uma mente não tão madura quanto hoje eu tenho. Então, um rapaz de 20 anos com medo de perder o emprego, era o primeiro emprego, não tinha conquistado coisas ainda como eu queria, eu me senti obrigado a parar de estudar. Na época eu já estava no ensino médio e eu já estava no 3º ano, no meu último ano. O cansaço foi tanto, o extremo cansaço era muito grande, que ao invés de eu sair 6 horas, eu já saía quase 7h30. Na época ainda tinha a entrada do segundo turno, que podia entrar e hoje não existe mais. E eu não conseguia. E quando eu chegava na sala de aula, eu dormia na sala, faziam trabalhos para mim, colocava meu nome em grupos. Porém, foi aí que eu desisti. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. E isso eu me arrependo muito. O trabalho me sugou de uma certa forma que prejudicou não só a minha saúde, como o meu psicológico na época. Eu sofria muita pressão psicológica no trabalho.
E foi aí sim que as coisas se agravaram fisicamente no meu corpo. Eu adquiri até então uma hérnia de disco, e da hérnia de disco eu fui tendo várias inflamações no meu nervo ciático, e as coisas foram só piorando, e quando eu me deparei eu não dei conta mais de andar, perdi completamente a força, e foi aí então que aquilo pra mim já tinha me sugado de uma extrema, que eu acabei pedindo demissão do meu trabalho, porque eu não aguentei mais. Meu psicológico já estava muito desgastado, o meu corpo físico eu não aguentava mais ser sugado daquela forma. E quando eu me decidi pedir demissão, e o meu patrão ainda ficou extremamente chateado comigo, e mesmo assim eu coloquei um ponto final, porque eu tinha que voltar a estudar, eu tinha que cuidar da minha saúde, cuidar do meu psicológico, e após isso eu paguei um preço. O preço foi pelo período que eu não busquei ajuda psicológica, não busquei uma ajuda médica adequada na questão da minha coluna, e com o passar do tempo foi aí que as coisas foram piorando. Não tive ajuda do meu trabalho, tive muitas discussões, não queria pagar o período que eu trabalhei de 2009 a 2015, acredito que é 6 anos e 6 meses, saí de lá sem os meus direitos, eu não tive ajuda, não entendi até então, eu não tinha como pedir ajuda a alguém, não tinha como proceder à minha situação. Foi que eu decidi deixar pra lá por um tempo, mas acabei deixando pra lá de vez. Por que eu deixei pra lá de vez? Por conta que a minha saúde era a minha prioridade. Eu não tinha cabeça para pensar em jogar alguém na justiça, porque só eu sei o que eu passei, ficar 24 horas com dores na minha coluna, e depois disso, quando eu fui procurar ajuda, o meu caso já estava extremamente avançado. Foi aí então que os meus ossos estavam desgastados. Eu tive um problema na L3, L4 e L5. A mais prejudicial foi a L5. Foi aí que os meus ossos estavam completamente desgastados. E os meus nervos ciáticos estavam completamente inflamados. E foi aí que as coisas foram piorando. Fiquei de muleta por uns 10 dias, acredito. 10, 15 dias, perdi a força das pernas. Precisei de ajuda da família, como do meu irmão, para tomar banho, porque eu perdi as forças dos braços. Então uma coisa que mexeu profundamente com o meu corpo inteiro. E foi aí então que eu acabei me operando. Fiz alguns tratamentos antes da cirurgia, não deram certo os tratamentos, e aí eu procurei uma outra ajuda com o neuro, e foi aí que eu acabei sendo operado. Foi aí então que os custos de tudo que eu passei foi não só do meu bolso, pelo que o resto que eu ainda tinha, como tive que contar muito com a ajuda da família. Quando eu comecei a fazer o tratamento, fiz a minha cirurgia, em nenhum momento a empresa se disponibilizou de me ajudar completamente em nada. Eu tive só a ajuda de Deus e da família. E após isso eu fiz a minha cirurgia, graças a Deus ocorreu tudo bem. Hoje em dia, o que foi que eu adquiri desse trabalho que acabou me prejudicando anos atrás? Eu culpo o trabalho porque a responsabilidade que eu tinha lá era uma responsabilidade que não era minha, mas como eu era um rapaz de 20 anos e tinha uma mente não tão madura quanto hoje em dia eu tenho, eu fiquei com medo e tinha que fazer de tudo. E então eu acabei sendo prejudicado por abrir e fechar uma loja que um portão que era tão grande, tinha que se agachar, tinha que levantar, tinha que fechar, arrastar sacas de roupa com 300 peças, 400 peças, 500 peças, e isso eu fazia sozinho. E era uma responsabilidade, eu era uma espécie de braço direito. Mas o braço direito não teve a ajuda que era para ter naquele momento. Pelo contrário, eu acabei servindo uma empresa pelo qual não honrou comigo no momento em que eu mais precisei, que foi na minha questão de saúde. Se eu tivesse tido uma ajuda naquela época, um acolhimento naquela época, com certeza acredito eu que eu estaria ainda naquele ambiente de trabalho. Mas o que aconteceu foi completamente o oposto. Eu não tive nenhum tipo de ajuda emocional, nenhum tipo de ajuda financeira. Pelo contrário, eu acabei, não só eu como a minha família, arcando com tudo o que aconteceu. Hoje eu estou operado. Dessa indenização, vamos dizer, a indenização que eu tive foi essa questão da coluna, e eu acabei tendo 2 placas de titânio e 4 parafusos na coluna, e o psicológico muito abalado naquela época. E essa é um pouco da minha história que eu estou compartilhando, que o emprego, o serviço CLT, ao mesmo tempo que ele te dá uma oportunidade, tem os seus contras e os seus pós. No meu caso, foi muito pro lado negativo, ao invés de ter sido pro lado positivo. O que a senhora espera da vida? Ô, Fred, eu não sei, não estou esperando mais nada não, porque já lutei tanto até agora e não possui nada. O que a senhora sente quando a senhora pensa nisso? Tem um desgosto da vida, né? Mas o que vai fazer agora? Não adianta mais nada, né?
Ah, mas a senhora ainda vai viver mais uns 50 anos. Ai, crente Deus Padre, não quero não. Por que não? Deus me livre, eu já lutei tanto na vida, ainda vou viver mais 50 anos pra frente. Não. Só quero acabar de criar meus filhos, tá bom.